Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar sobre um mundo cada vez mais recortado por cercas e muros. São barreiras erguidas não apenas para demarcar territórios. Vamos saber um pouco mais sobre o assunto. O mundo tinha pelo menos 17 barreiras físicas em 2001. Hoje são 70. Há muros que delimitam países, outros que dividem a população da mesma cidade. O recurso usado para conter o avanço de imigrantes ou refugiados é o mesmo que tenta separar ricos e pobres. Esses obstáculos podem trazer uma aparente sensação de segurança, mas também criam em volta deles estados paralelos, terras de ninguém, dominadas pelo crime organizado e por terroristas. Para debater o tema, nós convidamos o Joanisval Gonçalves, advogado e doutor em Relações Internacionais, e Leandro Coelho, professor e cientista político. Obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Por que tantos muros atualmente dividindo territórios e povos, doutor? Isso tem muito a ver com as diferenças que nós temos nesse mundo. Se nós pararmos para pensar, ano que vem nós completaremos 30 anos da queda do Muro de Berlim. E ali tem uma particularidade, era um muro que dividia um único povo. O que nós temos hoje são muros dividindo os povos diferentes, porque muitas vezes conviver com o outro é muito difícil. As pessoas não querem receber, conviver com aquele que é visto como diferente. Então, cada vez mais nesse mundo do século XXI, parece que isso tem crescido, tem aumentado essas diferenças entre as pessoas, e os muros são só um exemplo disso. As regiões com barreiras físicas, na sua opinião, são regiões que desrespeitam os direitos humanos? Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de, sim, estar dentro do direito soberano de cada estado, governo, decidir colocar uma barreira em sua fronteira frente a um outro grupo, para mim é claro que quando você tem indivíduos ou populações que têm risco de atritos, divergências e contraste na interpretação das regras e das leis, e você cria uma dissociação da humanidade daquele grupo de indivíduos, afastando-os, ao invés de tentar se adequar, recebê-los ou deixar claras as regras, você deixa de identificá-los, você coisifica, você despersonaliza o diferente. Você passa a reduzir uma condição de bem material ou bestialidade. Não quero aqui. É um cachorro que eu tranco fora de casa. E é um risco danado do tratar desses grupos sociais dessa forma. O senhor entende que o desrespeito ao outro seja o ponto principal para essas divisões? A causa seria principal e a origem é o medo. Esse medo incutido que nós temos diariamente de ter insegurança, de ser agredidos, de não ter condições, do outro ser uma ameaça. E esse medo deriva de onde? Da falta de conhecimento. Nós temos muitos mecanismos, convenções, tratados, gestões públicas e formas de lidar com essa diferença que não precisam necessariamente dividir. Só que você tem um ganho político claro a partir do momento que você deixa quem você governa, quem você está à frente representando com medo. Você tem a facilidade e menos divergência, porque qualquer coisa que é feita, não, estou fazendo isso porque aquela população de fora vai roubar empregos. Falando em medo do outro, o medo da alteridade, né? Alteridade. A situação dos Estados Unidos com as crianças separadas dos pais na fronteira por migração ilegal. Que tipo de análise o senhor faz contextualizando o medo no discurso da gestão oficial? Se nós analisarmos essa situação atual dos Estados Unidos, o que nós podemos perceber dali é que não há nada de novo. Aquilo não é nada mais do que um reflexo do que havia sido feito nos últimos governos. No governo Obama se separou criança dos pais também. No governo Obama se estabeleceu limites à entrada de imigrantes. Mas o que nós estamos vendo agora é que as atenções estão muito voltadas a esse problema em razão do próprio perfil do atual presidente dos Estados Unidos, em razão do próprio discurso de Donald Trump, quando ele chama atenção para um problema que durante muito tempo os americanos não quiseram lidar com ele. Mas aí o discurso do Donald Trump não é apenas em relação ao México, mas em relação ao estrangeiro. Exatamente. Esse discurso o governo Obama não tinha. Eu iria muito mais. O discurso do Trump é muito mais voltado
para, não contra o estrangeiro, mas voltado ao americano médio, na valorização do seu nacional, com todos os problemas relacionados a isso. Eu me lembro que a época da eleição do Trump, nós estávamos lá acompanhando aquele processo eleitoral e a quantidade de imigrantes, inclusive latinos, que apoiavam Trump era enorme, inclusive imigrantes, porque imigrantes legais. E aí a gente tem um outro problema relacionado a essa questão, a ilegalidade, a situação ilegal daquelas pessoas que estão chegando ali. É claro que a atenção tem que ser voltada hoje à união dessas famílias, a garantir que essas crianças não fiquem distantes dos seus pais, mas hoje eles enfrentam um problema muito complicado e aí a gente volta para a discussão sobre o medo. Há um medo de que aconteça com os Estados Unidos o que está acontecendo com a Europa hoje. Então é um medo quase atávico, como você bem lembrou, do outro. O outro está chegando. O que é o outro nessa história toda? Eu volto para o senhor na questão do medo e na questão do nacionalismo e na questão do outro. O nacionalismo, historicamente, inclusive na história do nosso país, muitas vezes foi vendido como uma solução mágica. Não, porque o Brasil é o país do futuro, o petróleo é nosso, seremos independentes, substituição de importações. E se você pega os dados, as informações, as taxas de desenvolvimento, de saúde pública, você vê que não foram soluções definitivas nem mágicas. Tem muitos fatores envolvidos. O que nós temos que tomar cuidado quando você tem um discurso nacionalista que prega como carro-chave, não como um fator ou um aspecto, sim, e isso a ser combatido, o outro, o estrangeiro, é o que pode estar por trás disso. Vamos pegar um exemplo prático transfronteiriço atual no Brasil. Migrantes venezuelanos. Alguém vira e fala, eles vão roubar seu emprego. Uma pessoa que vem em condição de necessidade, fugindo de um regime que você tem escassez e falta de recursos para o seu insumo básico para o dia a dia, vem para o seu país, procura um emprego, você não consegue competir com aquele imigrante refugiado, o problema está com o imigrante ou com a sua qualificação interna. Você deve receber essa pessoa de portas abertas se ela quer trabalhar, produzir, não tá? Vendo bem que as convenções internacionais não respaldam criminosos de guerra como refugiados, que ele não esteja fugindo de uma punição legalmente reconhecida. Você deve receber essas pessoas de portas abertas, mas muitas vezes você não tem condições. A área fronteiriça, você não tem estrutura estatal, governamental para receber as pessoas, botar as crianças em escola, adaptar esses profissionais à nossa realidade. Mas isso é mais uma gestão interna que pode ser utilizada de forma para ganhos políticos, denegrindo esse outro. Perfeito. A questão da Europa que o senhor mencionou e a questão da imigração, e principalmente de países africanos. Acho que sempre vale a pena lembrar que a África foi partilhada por europeus. Exato. Quando os europeus foram até a África, enfrentar aquele calor terrível e surrupiar boa parte das riquezas da África, não havia esse medo que eles estão tendo hoje de perder emprego, né? Havia outros medos, é verdade, havia outros medos. Mas a gente tem os processos são muito distintos com relação, por exemplo, ao que a gente vê nos Estados Unidos. É sempre bom lembrar que os Estados Unidos é um país de imigrantes. Aquele país se sustentou com base na imigração. A própria esposa do presidente é imigrante, né? A própria esposa do presidente. Agora, um aspecto que está relacionado aí à questão da Europa é como os europeus vão lidar com esse problema hoje, que é, sem dúvida nenhuma, resultado de décadas de colonialismo europeu e da maneira como se deixou o continente africano, de certo modo, o continente asiático também. Mas os europeus estão diante de um dilema. Eles estão vendo muitas vezes os seus empregos sendo perdidos e aí eles culpam o imigrante, o que não é verdade, porque o imigrante não vai ocupar o emprego Ele não tem qualificação para ocupar boa parte daqueles empregos. De classe média alta ou de classe média em geral. Mas eles veem esse problema ali e aí voltamos ao problema à questão das diferenças. Porque ele está diante de alguém que é muito diferente dele. Ele está diante de alguém que vem de uma outra cultura, de uma outra formação, de uma outra visão de mundo. E isso gera um medo, um temor atávico, um temor que remonta às próprias origens daqueles povos. E aí eu chamo a atenção, no século XVI, o grande medo do europeu era ser escravizado por aqueles povos africanos. Vale lembrar que o próprio Cervantes foi escravo na África durante muito tempo, Miguel de Cervantes.
Então, os medos são diferentes. Os europeus temeram durante muito tempo a invasão amarela, em razão da chegada dos mongóis à Europa Oriental. Então, tudo isso está relacionado a medos que são muito antigos. E hoje, diante daquele cenário, não sabem como reagir e aí vão, sem dúvida nenhuma, culpar o imigrante por todos os seus problemas. Os muros são eficientes para o combate da imigração ilegal, na sua opinião? Eficientes não, mas talvez pertinentes. Por quê? Se nós analisarmos toda a cadeia, a evolução de necessidades individuais, humanas, básicas, a primeira que você tem, inclusive respaldada na nossa Constituição e várias outras legislações e no mundo inteiro, é o direito à vida, a integridade física. A partir do momento que você chega no básico de impedir o indivíduo de passar por aquele local, você está limitando que ele possa ter o livre trânsito, certo? Então é pertinente porque a partir do momento que você tem entre duas nações, estados, países, fortificações que impedem o livre trânsito desses indivíduos, é uma marcação clara. Nós não queremos, não é bem-vindo. As políticas falharam, o esclarecimento falhou, o desenvolvimento naquele local para que as pessoas não precisarem migrar como refugiados não foram suficientes. Então é pertinente no sentido de sim, o muro está instalado, então passou-se de um limite que é a tentativa ou interesse ou a busca de não haver necessidade desse trânsito forçado. Repare bem que eu acho importante no debate também, nós termos claros que esses migrantes que se evita, que se tem medo, não são pessoas que trazem recursos ou trazem qualificação ou que já sabem como funciona. É para impedir pessoas que não tiveram acesso a isso. Pessoas que tradicionalmente transitam, continuam transitando por outros canais, sejam turistas, comerciantes, profissionais, certo? E outras pessoas novas, com patrimônio ou compreensão de como precisa. Hoje, por exemplo, no Brasil, quantas pessoas não vivem ainda a impressão que os Estados Unidos é o país dos sonhos, poderia fazer muitas coisas lá, mas não conseguem concluir um curso superior? Se você deixa claro para essa pessoa que ela poderá ir, mas precisa ter um curso superior para talvez trabalhar, isso vai ser muito mais eficiente que você dificultar a pessoa migrar ilegalmente. Nós temos uma outra barreira, que não é física, mas é da distância geográfica. Perfeito. Essas barreiras conseguem controlar ou inibir a passagem de terroristas internacionais? Se nós pensarmos, por exemplo, na Europa, isso é muito difícil. É muito difícil estabelecer um controle efetivo das pessoas que entram no continente, vindo de regiões de conflito, onde, porventura, podemos encontrar ali naquele meio, em milhares, um indivíduo que entre na Europa com uma preocupação, com o interesse de cometer um atentado, por exemplo. E essa é uma preocupação efetivamente de segurança. É um dilema muito complicado. Se nós pensarmos no Brasil, nós temos 16 mil quilômetros de fronteira e essas fronteiras são tremendamente porosas. Porém, nós ainda não temos a ameaça terrorista de forma clara, evidente, expressa aqui. Eu volto com o senhor daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Não vai embora, voltamos já. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, que hoje discute o aumento do número de muros que separam povos e países pelo mundo. Mas antes, vamos ver quais são as barreiras mais conhecidas. A fronteira dos Estados Unidos com o México é demarcada por um muro. O mesmo acontece entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a última barreira da Guerra Fria. Macedônia e Grécia também são países separados por barreiras físicas. A muralha da China já é patrimônio da humanidade. As fronteiras históricas incluem Índia e Paquistão, Egito e Gaza, Palestina e Israel, além dos muros de Ceuta e Melilla, enclaves espanhóis em Marrocos. Interessante, né, esse VT com esses mapas, né? Eu acho que merece um crédito. A Folha de São Paulo fez uma matéria muito interessante sobre esses muros e foi uma série, na verdade, e nós nos inspiramos bastante nessa matéria da Folha de São Paulo para a realização deste programa. Um belo trabalho profissional e jornalístico dos nossos colegas. A história e os fatos demonstram que o crime se organiza também em volta desses muros, dessas barreiras. Como é que o senhor analisa isso?
Nós temos um aspecto interessante quando a gente fala do crime, sobretudo do crime transnacional. Esse crime não reconhece barreiras. A criminalidade, ela fará uso dessas barreiras, muitas vezes para obter um lucro com elas, mas para operar efetivamente, os criminosos não reconhecem fronteiras e não reconhecem barreiras. Eles não precisam Eles disso. não precisam disso. E esse é também um grande dilema para os estados. Como é que eu vou lidar com criminosos que são transnacionais, sendo que eu tenho as minhas limitações nacionais, inclusive no que diz respeito à própria soberania do Estado e à capacidade do Estado de atuar no território de um outro Estado. Então, um dos grandes dilemas do século XXI é exatamente isso. Parece paradoxal, ao mesmo tempo que nós temos muros sendo erguidos, mas para a criminalidade esses muros simplesmente não existem. Você quer fazer um comentário? Temos que ter claro em mente que sempre atividade criminosa ilegal contra as regras daquele país vai ter alguém disposto a pagar pelo serviço daquela atividade. Então, por isso a importância de estar atento e estar focado na dinâmica de mercados. Quanto mais livre for o trânsito de serviços e pessoas, menos pessoas estarão dispostas ou precisando até pagar por algo que é contra aquela lei, subsidiando o mercado ilegal. Então, políticas públicas, a forma que o poder governamental age para proibir ou permitir alguns acessos é fundamental para que não haja necessidade do crime, para que ele não tenha pessoas consumindo. Em termos da Guerra Fria, nos anos 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Muro de Berlim, clássico, né? O Muro clássico. Eu estive lá na Alemanha Oriental 8 meses antes do muro cair. Foi bem interessante, um barril de pólvora aquilo. Mas a semelhança daquele muro, que era um muro ideológico, né, em relação a comunistas e capitalistas, nós temos hoje apenas, talvez, o muro da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul, separando ali. Nós temos 70 muros espalhados pelo mundo. Esses muros não estão basicamente relacionados à ideologia comunista ou capitalista. Por que existem esses muros? De forma alguma. Se na Guerra Fria os muros eram ideológicos, hoje esses muros são socioeconômicos. Eles separam realidades muito distintas e pessoas que cresceram e viveram em realidades muito distintas. E é claro, o que todo mundo quer é uma vida melhor. E essas pessoas que vêm de condições mais deficitárias, mais fragilizadas econômicas e socialmente, vão buscar lugares onde elas possam melhorar de vida, elas possam viver efetivamente, ter uma vida feliz, uma vida que possa ser construída junto com a sua família e que tenha um futuro. E aí, esses muros são erguidos para separar essas pessoas. Porque do lado de lá, aqueles que acreditam que podem ser ameaçados com a chegada dessas pessoas com essas necessidades. Porque pode ser que nós tenhamos mais necessidades do que tenhamos condições de suprir essas necessidades. Então, esse dilema, se na Guerra Fria era ideológico, era muito mais fácil entender na Guerra Fria. Hoje nós temos o problema socioeconômico. E aí é difícil tratar, é difícil derrubar esses muros, cada vez mais. Nesse caso, nós podemos entender que a economia fragilizada, ela acaba reforçando um discurso nacionalista para a preservação de patrimônio nacional, empregos nacionais. Não seria mais fácil, ao invés da construção de um muro, estabelecer-se, por exemplo, uma ação humanitária entre países mais abastados e aqueles que não são tão Perfeito. Eu não resumiria de forma melhor. Tá? O que eu creio que falta é se observar, esclarecer, esse medo que leva à construção desses muros, que no final das contas não resolvem os problemas, eles são todos respaldados e apoiados, ou acaba-se ignorando a construção deles por falta de informação. Se você tem informação e conhecimento e dados, você entende que eles não vão solucionar a questão ou o problema. E como é que você faz para ter acesso a essas soluções? A mesma informação que se tem medo e usa o argumento que terroristas estão vindo da Europa pegar jovens, seduzi-los para ir para a causa, você pode fazer o efeito contrário também. Levar informação, conhecimento e falar, você não precisa ficar subordinado a uma ideologia fortemente de gênero, que você é submetido a outro gênero e não pode trabalhar e estudar. Um exemplo recente bem interessante foi do primeiro-ministro de Israel, que ele divulgou um vídeo online com objetivo claro, geopolítico, né, de fazer uma pressão ao outro país adversário da região.
E ele deixou disponível em face para os cidadãos locais daquele sultanado terem acesso à informação de como não ficar reféns à falta de acesso à água potável. Você veja o absurdo que é. Pessoas ficam reféns a um sistema de governo, de poder, de imposição de regras, porque senão ele facilmente é escrachado daquela estrutura, porque ele não vai ter acesso à água potável. E a gente traz esse debate internamente para o país também. Quantas regiões ainda hoje, século XXI, pelo amor de Deus, você poderia resolver problemas de secas homéricas com instalação em larga escala de cisternas? Ninguém imaginava, em 2018, ainda a gente ter esse tipo de problema. Na Rússia, a questão da energia hoje é vital para que a Rússia do presidente Vladimir Putin tenha ainda poder sobre as ex-repúblicas soviéticas. A Ucrânia, por exemplo, a Moldávia, várias repúblicas que eram soviéticas ainda estão sob tutela russa por conta da energia, do gás, o frio avassalador, etc. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, e a questão dos muros que separam condomínios fechados das favelas? Como é que o senhor analisa isso? Volta a... Eu conheço um país que tem muito condomínio luxuoso e muita favela. Eu conheço um país onde as pessoas vivem em determinados condomínios e efetivamente vivem muitas vezes quase que a vida inteira ali sem interagir com quem está do outro lado dos muros desses condomínios. Esse é um problema. E esse é um problema grave e que está relacionado, talvez, nesse país a uma questão civilizatória. Porque nós aprendemos a nos acostumar com essas diferenças. Nós nos acostumamos com a miséria do lado e aquilo passa a ser normal. Paisagem. Nós nos acostumamos com a violência do outro lado da rua e aquilo é normal se eu tiver um muro para me proteger. E esse é um problema, porque essas pessoas convivem, no final das contas, no mesmo espaço, no mesmo país, no mesmo território. O senhor é cientista político. Perfeito. Esse uso abusivo dos condomínios fechados em qualquer país, né? Nós acabamos de ter a eleição no México e o novo presidente vai tomar posse em dezembro, o Obrador, e ele mencionou na campanha o seguinte, que os maiores problemas do México eram a corrupção, a violência e a falta de oportunidades. Parece um outro país. Né? Ele dizia o seguinte, que se ele conseguir combater a corrupção, ele controla a violência e pode gerar oportunidades. As pessoas não vão querer se mudar para os Estados Unidos, por exemplo, no caso do México. Mas prevalecendo o condomínio fechado, com muralhas cada vez mais altas, isso não geraria um outro conceito de urbanismo e cidade? O que me preocupa da questão do condomínio o estabelecimento do Estado numa forma de agir para fomentar ou desestimular a forma de concentração junto de paredes fechadas de uma área privada é até onde o Estado deveria estar autorizado ou pode interferir nas opções individuais dos indivíduos. Muitas vezes a pessoa que está no condomínio não percebe que a capacidade financeira e de influência dele pode ajudar quem está numa favela, tem estrutura social mais adequada. Não é problema, claro que é problema seu. Você é um cidadão daquele país, você anda na mesma rua. Você não tem um hospital no seu condomínio, não é outro país, certo? E me preocupa a partir de um momento que você começa a demonizar um grupo social interno, seja ele dentro da lei e dentro da regra clara e das formas consolidadas pelo Estado, está buscando também não ser vítima. Eu fico só preocupado com relação a esse medo ser fomentado entre os próprios cidadãos. Porque, nesse sentido, o tecido social tende a compactuar com essa separação e, nesse conflito, outras coisas mais importantes ficam de lado, como necessidades básicas de transporte, ir e vir, educação, saúde e integridade física. Quem vai garantir isso? Os agentes do Estado. Polícia, hospitais, escolas e faculdades. Só que elas precisam estar com recursos, tem que não ocorrer a corrupção nem um desvio. Então, me preocupa se essa estrutura estatal e quem está à frente, eleito, fazendo as leis, determinando as regras, enxuga e mingua isso, com que condições essas pessoas poderão se consolidar para cobrar de cima uma mudança? É um círculo vicioso. Nós temos que, como indivíduos, atuar diariamente, cobrando aos representantes, eleições, debates,
falando, claro, de futebol, mas trazendo a política para o dia a dia, de como inverter esse ciclo e transformar em um círculo virtuoso, trazendo bons exemplos, boas práticas, representantes que legitimamente trazem benefícios para a população e não só vendem soluções mágicas que não vão ser entregues. Infelizmente, nós chegamos ao final desse programa e agradeço a presença dos dois pela colaboração. Agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.